Bem-vindos ao Desconhecido. Hoje eu vou falar sobre uma nova espécie, ou talvez seja melhor dizer, um novo ecossistema vivo, encontrado no nosso mundo, apelidado de Vita Carnis, ou carne viva. Os organismos da Vita Carnis funcionam como um ecossistema inteiro, algo completamente novo, vivo, imutável e perigoso. A equipe responsável por estudar tudo isso é a PNCV, Pesquisa Nacional da Carne Viva, que tenta entender esse fenômeno biológico. Simplesmente apareceu e acredite. Quanto mais eles estudam, mais estranho tudo fica. A primeira espécie que eles descobriram se chama Crow. Crow é considerado a base de todo ecossistema de Vita Carnis, como se fosse a planta de onde o resto nasce, mesmo que ele não seja exatamente uma planta. A aparência se parece com uma carne crua, com músculos expostos, lembra órgãos internos, especialmente intestino. A cor varia entre tons de vermelhos vivo e vermelho escuro. Cresce como vinhas, mofos ou fungos, se espalhando por paredes, prédios ou pelo solo. Mesmo parecendo mole, sua textura é surpreendentemente resistente, como se fosse uma trepadeira carnuda, viva e pulsante. E sim, ela se move mesmo que lentamente. A biologia, o Crow é formado por veias, artérias e tendões, pequenos órgãos distribuídos ao longo dos seus tentáculos. Cada tentáculo funciona como uma raiz, absorvendo água e matéria orgânica do solo. Ele também possui uma forma própria de fotossíntese, usando sua pingamento escura para se transformar em luz solar e energia. Ele se alimenta de matéria orgânica, restos de animais, folhas, raízes e carcaças. Tudo isso ele se transforma em energia para crescer. Em alguns casos, foi observado que uma singularidade, um outro membro da Vita Carnis pode se transformar em cadáveres em ramos de Crow. Além disso, certos objetos emitem sinais, vibrações, fazem um Crow crescer em direção a eles, como se estivesse ouvindo. Sua reprodução, às vezes pequenos núcleos de carne crescem nos galhos. Essas bolinhas se soltam e se tornam criaturas independentes. Essas criaturinhas são justamente a próxima espécie da lista, os Triminx. O Crow já é usado como fertilizante, extremamente nutritivo. Ele até pode ser comido, mas ninguém gosta do gosto ou do cheiro. O seu uso mais seguro é agrícola, não culinário. A segunda espécie que pode vir do Crow são os Triminx. Os Triminx são reproduzidos diretamente pelo Crow. Eles são pequenos e dóceis e muito ativos do que o próprio rastejante. A sua aparência parece um guaxinim sem pele, tem um formato meio carnuda, tem um formato meio de tartaruga carnuda, cor vermelha, olhos pequenos, boca grande e orelhas minúsculas. Cada um é diferente do outro, número de patas, tamanho, espinho e formato do corpo. Eles têm aproximadamente 20 centímetros do tamanho de uma bola de basquete. O seu comportamento é de natureza passiva. Os Triminx são criaturas muito passivas e dóceis, não representando ameaça para os seres humanos. Eles não têm a intenção de machucar. O seu principal mecanismo de defesa é a sua aparência, que lembra vagamente tartarugas. Quando confrontados como uma ameaça ou predador, eles geralmente tentam se esconder ou fugir. Emite um grito terrível
para intimidar o agressor. Ele se alimenta de animais mortos, independente do estado de decomposição, e nascem a partir de criaturas chamadas de Crow, que já citei. O seu comportamento noturno tende a fazer barulhos altos durante a noite, o que torna escolhas impopulares com os animais de estimação, sendo muitas vezes incômodo por humanos. Eles demonstram emoções intensas, movimento de tagarelice com a boca indica a felicidade, enquanto gritos significa que estão angustiados. Os Trimmings parecem ter uma mentalidade de colmeia, apresentando a mesma ração e estímulos positivos e negativos em colônias selvagens e experimentais. A relação com a humanidade, os Trimmings não oferece benefício nem causa danos direto à humanidade, sendo frequentemente considerados como pragas devido ao seu comportamento barulhento. No entanto, os Trimmings domesticados podem viver mais tempo do que os selvagens e podem ser domesticados através de alimentação e conforto. Um dos fatos mais estranhos, os Trimmings parecem compartilhar aprendizado em experimentos. O único Trimming foi condicionado a responder som positivos e negativos e depois voltou para sua colônia. A colônia inteira passou a reagir igual outra colônia selvagem que nunca viu o experimento. Também aprendeu por a proximidade, ou seja, eles aprendem em grupo mesmo sem ver o que aconteceu, algo entre telepatia e comportamento de enxame. Eles vivem cerca de 4 anos, são muito predados, mas o Crow cria novos constantemente. O uso humano não tem utilidade direta. Eles podem ser domesticados, mas não dão trabalho nenhum. Eles precisam de limpeza, socialização, alimentação variada. Ainda assim, as pessoas chamam eles de fofo. Os Trimmings, eles comem basicamente de tudo, incluindo cadáveres, frutas, vegetais, insetos e lixo, mesmo podre, até porque eles são onívoros, mostrando uma dieta bem variada e não seletiva, apesar do nome que remete à carne. A próxima espécie que pode sair de um Crow é a Meat Snake, ou cobra de carne. A Meat Snake é bem mais complexa e muito mais estranha. A sua aparência é de um corpo alongado como o de uma cobra, carne vermelha exposta sem a pele e média 5 metros de comprimento. Cada uma possui características únicas. O mais bizarro, trocam de crânio. Sim, você viu certo. Quando uma Meat Snake encontra um cadáver, ela pode tomar o crânio da presa, usá-lo como sua própria cabeça, substituindo a anterior. Se ela comer um cervo, terá a cabeça de um cervo. Se ela comer um cão, ela terá a cabeça de um cão. O crânio só é trocado se o atual estiver danificado ou se ela preferir um novo. Os crânios são excretados depois como lixo. O seu cheiro é descrito como carne crua deixada com vinagre de maçã dentro de um pote no sol. Não é exatamente agradável. E como ela come, é simples. Quando ela encontra um animal morto, ela vai abrir a sua boca ao máximo, o máximo que ela conseguir, e vai engolir a sua presa, como as cobras normais fazem. Só que a diferença é que ela faz com os animais mortos. Ela consome alimentando-se de
carniça, como animais atropelados, restos de comida e carcaças. E quando ela se alimenta, quando o alimento está dentro do seu corpo, o alimento passa por um processo digestivo único, no qual o tecido muscular e os ossos da presa são incorporados diretamente ao seu próprio corpo, fazendo a cobra crescer. E quanto mais a Meat Snake comer, mais ela vai viver. E quanto mais ela viver, mais ela vai precisar comer. E dentro do corpo da cobra, libera uma variedade de substâncias químicas. Algumas delas quebram os tecidos moles e articulações para facilitar a digestão, enquanto outras têm função para preservar músculos e os ossos. Em vez de simplesmente digerir a comida para obter energia, como a maioria dos animais, a Meat Snake integra o tecido da presa no seu próprio corpo, o que permite aumentar de tamanho e crescer em comprimento. Materiais indesejados como pelos, unhas e ossos não são digeridos, que não são integrados, incluindo crânios, menos a crânio que a cobra esteja danificando. Se tiver acesso a comida em abundância, sem predadores, a Meat Snake pode crescer até tamanhos massivos, como uma espécie de gigante encontrado em um túnel na Alemanha, que mede 40 metros de comprimento. E como eu disse, elas não comem animais vivos, elas só se alimentam de carne morta e podem ser domesticadas e contidas com facilidade. Só atacam se forem interrompidas enquanto comem. Elas nascem com um pequeno nó de crawl, com poucos centímetros, crescem comendo cadáveres até atingir seus 5 metros. Elas têm imunidade a muitas doenças, resistência ao frio e quase nenhum predador. As maiores ameaças são a fome e queimaduras e romper a membrana interna, o que é fatal. E por enquanto é isso. Isso é tudo sobre o universo de Vitacarnis. Isso é Analog Horror, que sinceramente é um dos meus favoritos. E é claro que eu vou trazer a continuação, porque tem muita espécie que não falei. E também vou trazer outros Analog Horrors aqui pro canal. E muito em breve eu vou lançar uma playlist completa de Vitacarnis. E agora sim, todos os vídeos do canal tem thumbnail, inclusive esse. Muito obrigado por assistir. Me siga no Instagram que vai estar aí na descrição. Eu sou Crystal Knight e vou ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos.